Vamos falar aqui sobre medo. Se você já travou alguma vez por causa disso na tua vida, medo de fazer algo, medo de entrar numa situação nova, ou medo de sentir o próprio medo, fica aqui comigo para a gente entender melhor sobre o fato de que o medo não é das piores coisas. Ele não é uma coisa necessariamente ruim, mas para isso, vamos voltar um pouquinho na nossa natureza, como ser humano, e entender como que esse sentimento se iniciou. Bom, sentir medo é uma reação natural e instintiva no nosso corpo, né? Que se desenvolveu ao longo do tempo para garantir o quê? A nossa sobrevivência. E o medo ajuda a gente a evitar alguns perigos, como situações onde a gente precisa correr de alguma coisa que nos ameace. E quando a gente sente medo, o corpo responde de uma maneira física, assim, como o aumento da frequência cardíaca, os nossos olhos ficam arregalados daquele jeitão assustado, e a sensação de estar em alerta, em estado de luta ou fuga. E esses sinais são de que algo não está certo e precisam ser analisados para que o nosso medo não controle as nossas ações. Isso é importantíssimo. Porque assim, o medo ele vai fazer parte. Vamos aceitar isso já para começo de conversa. Ele vai acompanhar a gente no momento em que a gente for fazer algo novo, no momento que a gente tiver uma mudança drástica na nossa vida, ou até uma mudança pequena. O medo vai estar ali quando a gente entrar num relacionamento novo, um relacionamento amoroso ou uma amizade nova. Vai ter medo de sofrer um acidente na estrada, de se expor ou de se comprometer com algo novo. E existe até o medo do sucesso, para você ter noção. Sim, medo de ter sucesso, medo de estar nos holofotes. Esse medo existe. Mas é importante entender que, em alguns momentos, o medo é uma defesa necessária. A gente carrega esse sentimento que surgiu lá atrás, porque os nossos ancestrais eles precisavam desse sentimento para sobreviver num mundo cheio de perigos. Você já deve ter imaginado o quanto de riscos que as pessoas precisavam estar atentos para poder se proteger das situações. E o medo estava ali, é o coadjuvante daquela história. Como o medo do escuro, medo de passar fome ou até medo de pessoas em momentos de distração. Esses medos fizeram com que os seres humanos buscassem uma forma de se proteger, criando estratégias para sobreviver. E o nosso cérebro ele tem esse mecanismo. Ele apresenta isso de uma maneira bem clara depois que a gente começa a entender como que ele trabalha, de um jeito que tenta proteger a gente de riscos e de desconforto. Mas, para te dar um exemplo de como sentir medo pode ser importante para você, existe uma condição rara chamada analgesia congênita. Pessoas com essa condição não sentem dor. Já imaginou? Isso parece vantajoso, assim, mas na verdade essas pessoas correm um risco gigantesco, porque elas não sentem nada no corpo, elas não sentem aquela sensibilidade, elas não sabem que o corpo ele pode estar sendo queimado, por exemplo. Ou você pode estar sendo picado por um animal venenoso. Essas pessoas não têm a sensibilidade da dor. E a dor, se juntando com o medo, são fundamentais para que a gente se proteja e que faça a gente agir com uma cautela. E isso vai ajudar a gente para agir de uma maneira mais prudente. Um exemplo disso é o medo de dirigir muito rápido. Apesar de algumas pessoas gostarem de dirigir em alta velocidade, porque isso traz uma sensação de prazer e euforia, que vem da liberação de adrenalina e noradrenalina. São dois hormônios que estão relacionados ao estresse, mas que de alguma maneira gera sensação e prazer. Então andar rápido demais com um veículo devia ser, na verdade, trazer uma situação em que traz medo. Medo de se acidentar, medo de perder a vida, de tirar a vida de outras pessoas. Por isso que o medo é bom. Se tenho medo de um acidente, eu posso ser um motorista mais cuidadoso. Eu posso respeitar as leis de trânsito. Eu posso entender o porquê que elas existem e evitar comportamentos arriscados. E o medo também pode ajudar a economizar dinheiro, viu? Essa é para você que gosta de uma comprinha online. Ou de ir ao shopping, sentir aquele cheirinho gostoso de produto novo, de loja nova. Mas com o medo a gente cria um receio de estar sem recursos financeiros no futuro e passar algumas necessidades essenciais, né? Até o medo de uma ressaca pode te ajudar a beber de uma maneira mais responsável, mais moderada. Mas, agora falando de um lado mais traumático da coisa. Coisas que a gente não tem muito controle, infelizmente. Nem todos os medos são racionais. Esses são os medos que começam na nossa imaginação, como fobias, que são medos mais intensos, mais irracionais, né? Por exemplo, muitas pessoas têm medo de aranha, mas esse medo pode ser um pouco exacerbado pela fobia, onde a simples visão de uma aranha, quando você vê ela, ou até de pensar nela, causa uma reação muito forte, como taquicardia ou pânico, e aí a gente separa o medo natural do medo que é projetado pela nossa imaginação.
No medo projetado, isso deixa de ser uma resposta normal e passa a ser uma coisa que interfere nas nossas funções diárias, levando alguém a evitar ir para lugares, a participar de situações, ter uma realidade diferente e que na realidade elas não deveriam apresentar todo aquele perigo que o nosso cérebro projetou. Mas e quando o medo paralisa a gente? Quando ele é tão forte que impede alguém de agir. Em casos extremos, a melhor escolha pode ser buscar ajuda profissional. A terapia, por exemplo, pode ajudar a entender o que está por trás daquele medo excessivo e encontrar algumas maneiras de enfrentar ele. O medo de sair de casa, por exemplo, de ir num evento social ou de enfrentar algumas situações assim do cotidiano mesmo, do dia a dia. Esse medo pode ser tão grande que pode te deixar incapacitado em coisas que deveriam ser normais. Mas mesmo assim, com esses problemas todos que o medo traumático pode trazer pra gente, é importante a gente ter na mente que o medo não é um defeito. Ele não é uma trava que vai fazer você parar de viver. Ele é só um sinal de que algo na nossa vida precisa de uma atenção a mais, de um cuidado a mais. E às vezes o medo é só um lembrete de que você esteja vulnerável naquela região do cérebro, que você esteja vulnerável numa certa questão, de que você é humano e que tem um cérebro capaz de te proteger do perigo. E isso é normal. O medo pode ser uma ferramenta que é importante para a gente se tornar pessoas cautelosas, pessoas prudentes e pessoas até mais sábias. Tá, mas e a ansiedade? Como que o medo está relacionado com a ansiedade? Aí vem uma coisa que precisa de atenção. É uma resposta emocional que muitas vezes se mistura com o medo. A ansiedade, quando a gente está ansioso, nossa mente fica projetando preocupações sobre o quê? Sobre o futuro, de uma maneira constante. E isso é o que gera medo. É a crise de pânico, aquele coração acelerado, as palmas da mão suando. E isso tudo é só uma reação do corpo que é real e imediata. Mesmo que não esteja acontecendo nada, a sensação é como se aquela coisa estivesse acontecendo já. Então, só para a gente entender a diferença. A diferença entre o medo e a ansiedade é que o medo surge diante de um perigo real e imediato, enquanto a ansiedade é mais relacionada com alguma coisa que possa acontecer lá na frente, trazendo um sentimento real e imediato de algo que ainda não aconteceu. E a ansiedade, de fato, pode gerar uma sensação de insegurança, uma sensação de incerteza, deixando uma pessoa paralisada, sem condição de tomar uma ação naquele momento. Mas mesmo assim, tudo começa nos tipos de pensamento que a gente nutre ao longo do dia. A melhor maneira da gente manter nossa mente regulada com os medos é encontrar um certo equilíbrio. Nas aulas 2 e 3 do curso Restaurando o Equilíbrio Emocional, eu mostro algumas técnicas da gestão do estresse e da ansiedade, com muita evidência científica e algumas ferramentas boas para você poder lidar com esses problemas emocionais. Vale a pena dar uma olhada lá. Então a conclusão que fica aqui, o medo pode ser um aliado para a gente e não um inimigo. Mas se ele não for controlado e se ele for excessivo, ele pode te travar. Mas e você? Como que os teus maiores medos se mostram no teu dia a dia? Quais são eles? Esses medos mais te ajudam ou eles mais te prejudicam? Não esquece de seguir aqui, curtir o vídeo para me ajudar um pouquinho a compartilhar esse conteúdo para pessoas que precisam disso e te vejo no próximo vídeo. Obrigado pela companhia, forte abraço!